TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje é sexta-feira, 30 de maio. E você vai ver a seguir. Mulher é presa em flagrante por tentativa de estelionato em Petrópolis. Cidades afetadas por desastres vão receber repasse do Ministério da Integração e do Desenvolvimento. Acordo entre Prefeitura de Teresópolis e Águas da Imperatriz vai ser discutido em audiência. A LERJ aprova banco de dados em relação a trabalho análogo à escravidão no estado do Rio de Janeiro. Agora, no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Uma mulher foi presa por tentativa de estelionato em Petrópolis por policiais civis. Ela foi encaminhada para a 106ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu presa. O caso aconteceu na quinta-feira. Policiais civis prenderam uma mulher em flagrante por tentativa de estelionato em Petrópolis na quinta-feira. Segundo os agentes, eles receberam uma denúncia que a autora estava apresentando cheques falsos em uma agência bancária de Itaipava. Ao chegarem no local, os policiais localizaram a mulher que tentava fugir do estabelecimento ao perceber a aproximação dos agentes. A autora, segundo os policiais, já havia cometido o mesmo crime dias antes, onde tentou sacar aproximadamente R$50 mil através de cheques falsos. Ela foi presa em flagrante e foi conduzida para a 106ª Delegacia de Polícia, onde foi autuada por tentativa de estelionato. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o MIDR, autorizou o repasse de R$6 milhões para ações de resposta e recuperação de 11 municípios afetados por desastres. Petrópolis é um dos municípios contemplados. Ao todo, 11 cidades vão receber o valor repassado. Entre elas estão os municípios nos estados do Maranhão, Rio Grande do Sul, Pará, Minas Gerais, Bahia, Amazonas, Santa Catarina e Rio de Janeiro. E na última quarta-feira foi publicado no Diário Oficial da União a portaria que autoriza o repasse para a cidade de Petrópolis, município muito afetado por desastres naturais. Apesar disso, alguns petropolitanos acreditam que nem sempre as verbas são usadas como deveriam. Eu acho que não está sendo usado. Eu acho que poderia ser melhor implementado, não foi. Não sei onde está essa verba aí. Eles não estão sendo usados de maneira correta, entendeu? Então, assim, eu acho que tinha que tomar uma atitude, as autoridades grandes para poder, resolver essa situação. Segundo o documento publicado no Diário Oficial, a portaria autoriza o empenho e a transferência de recursos ao município de Petrópolis no valor de R$ 107.489,57, sendo feita a título de transferência obrigatória. Também é definido que a execução de ações que usem esses recursos deve ser feita dentro de um prazo de 180 dias, a partir do dia 28 de maio. O beneficiário deve apresentar a prestação de contas final no prazo de 30 dias após o fim do prazo estabelecido para a execução das ações ou do último pagamento efetuado. Os municípios que tiverem o reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública podem solicitar recursos para o Ministério, para ações de defesa civil. As solicitações devem ser feitas por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Após aprovação, os repasses são formalizados por meio de portaria, publicada no Diário Oficial da União. Em 2022, a cidade de Petrópolis sofreu uma das maiores tragédias socioambientais já registradas. Na ocasião, 235 pessoas morreram e diferentes regiões ficaram devastadas. A Justiça agendou uma audiência de conciliação para tratar de um acordo firmado entre a Prefeitura de Teresópolis, a empresa Águas da Imperatriz e a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro no dia 25 de junho. A decisão foi assinada pelo juiz da Primeira Vara Civil de Teresópolis como parte de uma ação movida pela Câmara Municipal. A ação foi movida pela Câmara Municipal contra a Prefeitura de Teresópolis, a empresa Águas da Imperatriz e a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, a Genersa.
o Legislativo Municipal pede que seja declarada nula uma decisão administrativa tomada por esses 3 órgãos que firmaram um acordo para modificar o contrato de concessão dos serviços de água e esgoto da cidade. Segundo a Câmara, o acordo trouxe mudanças importantes, porém essas mudanças só poderiam ocorrer com aprovação prévia do Legislativo, conforme exigem a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal. Segundo a ação, o acordo resultou na renúncia de receita municipal, ou seja, o município abriu mão de parte de um valor que deveria receber. A Câmara afirma que isso viola a Lei de Responsabilidade Fiscal. Este caso levanta questões sobre a gestão de contratos públicos, o cumprimento das leis orçamentárias e a atuação das agências reguladoras. Até o momento, o município de Teresópolis e Águas da Imperatriz já se manifestaram no processo e concordaram com a realização da audiência de conciliação. A Argenesa foi citada, mas não apresentou manifestação até o momento. O Ministério Público também foi ouvido e se manifestou contra o bloqueio de recursos municipais, como queria a Câmara, mas acompanha o caso como fiscal da lei. Em nota, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro esclareceu que a redução de mais de 20 milhões de reais no pagamento da segunda parcela da outorga fez parte de um acordo entre a Prefeitura de Teresópolis e a concessionária. A agência ressaltou ainda que este contrato não integra os blocos formados a partir da concessão dos serviços de saneamento anteriormente prestados pela SEDAI. Além disso, informou que foi intimada no dia 26 de maio para comparecer à audiência de conciliação. Um projeto de lei que autoriza a criação de um banco de dados sobre casos de trabalho análogo à escravidão no estado do Rio de Janeiro foi aprovado na Alerj. Veja esta e mais notícias do mundo político e econômico diretamente do Rio de Janeiro com o repórter Rafael Lima. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou em primeira discussão o projeto de lei da deputada Marina do MST, que autoriza o governo do estado a criar um banco de dados em relação aos casos de trabalho análogo à escravidão no estado. De acordo com as informações, os dados serão extraídos de bases de empresas públicas, fundações e organizações sociais que prestam serviços ao governo, com o intuito de embasar políticas públicas e contribuir no combate e prevenção a esta cruel prática que ainda existe nos dias de hoje aqui no estado. Já em Brasília, o Congresso Nacional deu um prazo de 10 dias ao governo federal para que apresente uma alternativa ao decreto que aumentou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. De acordo com o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, há insatisfação entre os deputados. Segundo ele, há necessidade de uma solução duradoura e consistente que evite gambiarras tributárias que prejudiquem o país. Rafael Lima, para a TV Correio da Manhã. E você vai ver depois do intervalo. Polícia Civil prende homem e apreende adolescente por tráfico de drogas em Nova Friburgo. A audiência pública debate a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 em Petrópolis. Mais de 67 mil famílias são assistidas pelo Bolsa Família na região serrana. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas,
salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Petrópolis realizou na última quarta-feira uma audiência pública para a defesa das emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2026. A audiência aconteceu na Câmara dos Vereadores e contou com a presença de vereadores e da sociedade civil. Na audiência pública realizada nesta quarta-feira, os vereadores da Câmara Municipal de Petrópolis defenderam a criação das emendas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2026. O prazo para a apresentação de emendas ao projeto foi encerrado no dia 23 de maio de 2025. A LDO é estabelecida pelo artigo 165 da Constituição Federal e tem grande importância no planejamento da administração pública, pois define metas e prioridades para o próximo ano. A vereadora Júlia Casamasso ressaltou que propôs 7 emendas aditivas, uma emenda supressiva e uma emenda modificativa. Ela defendeu ainda a criação das emendas aditivas que deem mais transparência ao que vem sendo feito. A gente tem também a aditiva 5744, que ela acrescenta ponto a ponto a disponibilidade orçamentária. Em uma dessas emendas aditivas, a vereadora Júlia propôs a realização de uma audiência pública uma vez por ano para serem debatidas as dívidas do município com os vereadores. A necessidade de realização de uma audiência pública por ano sobre a dívida, para que a gente tenha mais transparência com a sociedade civil, com os movimentos sociais, com os sindicatos. O vereador Léo França, por sua vez, defendeu a criação das emendas que ele propôs. Investimentos em mobilidade urbana, com o objetivo de melhorar a infraestrutura de transporte público e promover o uso de alternativas sustentáveis, como bicicletas e transporte coletivo de baixo impacto ambiental. Por fim, a vereadora Lívia Miranda defendeu a criação da emenda destinada à cultura. A cultura não pode ser entendida como uma área periférica das políticas públicas. Os beneficiários do programa Bolsa Família começaram a receber os pagamentos de maio na última segunda-feira. O anúncio foi feito pelo Ministério do Desenvolvimento, que informou que o valor médio por residência é de R$ 667. Neste mês foram repassados para os municípios da região serrana cerca de 43 milhões de reais, destinados a assistir mais de 67 mil famílias inscritas no programa. Dentro do conjunto serrano, Petrópolis é o município que atende mais grupos familiares, com 21.216, e por essa razão recebeu um repasse de aproximadamente R$ 13.845.000, sendo o maior da região.
Teresópolis também tem destaque na quantidade de assistidos, com 14.850 famílias, o que gerou um montante de R$ 9.695.000. Nova Friburgo vem logo em seguida, auxiliando 9.965 beneficiários, recebendo cerca de R$ 6.470.000. Nas ruas, alguns petropolitanos afirmam que ações como essas são importantes para a população. Acho que ajuda, né? É bom. Eu acho que se tirar seria uma falta até de consideração com o pobre, o miserável pobre, né? Ajuda muito. Muitas pessoas necessitam da Bolsa Família, né? Eu, como não tive oportunidade de receber, porque eu sou aposentado, mas muitas pessoas precisam e ajuda muito. Segundo o Ministério, os pagamentos vão seguir até o dia 30 de maio. Os primeiros a receberem o valor do benefício são os usuários que possuem o número de identificação social com o final 1. Em seguida, quem tem o 2 como último dígito do NIS e assim por diante. O valor do auxílio é liberado na conta bancária de cada indivíduo cadastrado no programa. O Bolsa Família é um programa federal que contribui na renda das famílias em situação de vulnerabilidade social. O auxílio possui 5 benefícios integrados. O benefício de renda de cidadania no valor de R$ 142 por integrante da família, benefício complementar, benefício primeira infância no valor de R$ 150 por criança, além do benefício variável familiar, benefício extraordinário de transição. Para outros petropolitanos, o programa tem alguns pontos que precisam ser revistos. A honra do homem é o trabalho, uma carteira assinada, sabe, dignamente, e ajudar aquele que está trabalhando, que quer dignamente. Agora, ficar em casa só, entendeu? Aí né, o dinheiro tem que sair de algum lugar. Acaba de alguma maneira também criando uma população, entendeu, acomodada, que hoje nem trabalho quer mais. É o que eu penso, tá? Estou sendo bem sincero para você. É um programa totalmente fraudado também, tem muita fraude. E aí, quem paga essa conta somos nós. De acordo com o Ministério, o benefício está disponível para famílias que recebam uma renda mensal de até R$ 218 para cada membro da residência. Ou seja, é necessário somar o valor bruto mensal e dividir pela quantidade de integrantes da família. O indivíduo que se enquadra nos requisitos do programa deve se dirigir a um centro de referência da assistência social, onde é realizado o cadastro. Um dos pontos que se faz necessário ao integrar ao programa é manter as crianças na escola e cumprir o compromisso da saúde, segundo o calendário de vacinação nacional em dia. Policiais civis da Delegacia de Nova Friburgo prenderam um homem e apreenderam um adolescente na quinta-feira por envolvimento com tráfico de drogas. Após uma denúncia anônima, a dupla foi capturada em um campo de futebol society no centro de Nova Friburgo. De acordo com os agentes, os dois foram abordados no local e, durante a revista, os entorpecentes foram encontrados escondidos sob o tapete da grama sintética do campo. Ambos confessaram que estavam comercializando as drogas e tentaram disfarçar a atividade ilícita, se aproveitando do momento de que jovens praticavam esportes na área. O homem foi atuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Já o adolescente responderá por fato análogo a esses mesmos crimes. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. E você vai ver depois do intervalo. Petrópolis encerra Maio Amarelo com diversas ações na cidade. O governo do estado vai implementar primeira barreira Sábado Brasil em Nova Friburgo. Eventos movimentarão a região serrana neste fim de semana. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação,
diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Com o fim do mês de maio, a Prefeitura de Petrópolis e a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes encerram as ações da campanha do Maio Amarelo na cidade imperial. Durante o mês de conscientização sobre a segurança no trânsito, diversas ações e atividades foram realizadas com o objetivo de transmitir conhecimento para a população. As ações da campanha do Maio Amarelo em Petrópolis começaram no dia 6, em um evento de abertura no Palácio de Cristal. Diversas ações e palestras foram realizadas na cidade com o objetivo de conscientizar a população sobre a segurança no trânsito. Já impactamos aí mais de 4.000 crianças dentro das escolas, falando sempre de educação para o trânsito, de como se comportar da melhor maneira possível e na expectativa de que essas crianças também possam, de alguma maneira, levar essa mensagem aos seus pais, para que possam ter toda a família a melhor maneira possível de conduzir no trânsito. No dia 20 de maio, um simulado de acidente de trânsito foi realizado na Rua do Imperador, no centro de Petrópolis. A atividade envolveu a CPTrans, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Além dessa simulação, também foram promovidos passeios com ciclistas e uma série de palestras em diversas empresas da cidade. Os acidentes de trânsito são sempre uma grande tragédia. Uma pessoa ativa, sem problemas de saúde, na grande maioria das vezes acaba sem voltar para casa ou com algum tipo de lesão permanente. Então, quando a gente olha para a possibilidade dessa campanha gerar resultados, esse resultado, de certa maneira, é invisível. Tão invisível quanto é a guerra contra os acidentes de trânsito. Por conta da invisibilidade dos resultados, Luciano afirma que é difícil colocar metas para a campanha. O que a gente espera é difícil de mensurar, mas ainda assim, se a gente tiver salvo a vida de uma pessoa, eu tenho certeza que todo o nosso esforço já valeu a pena. Além do lado humano, a segurança no trânsito também é importante em outros pontos de vista. A gente pode pensar no custo que ela tem para a própria sociedade quando você vê um indivíduo que já não é mais produtivo em função da decorrência do acidente de trânsito. Você vê o custo social que você pode ter para o sistema de saúde, um sistema de saúde que sempre vai ter alguma demanda e, de repente, um leito de UTI, que poderia estar sendo utilizado por alguém que precisa de uma cirurgia de coração ou algo realmente mais difícil de evitar, sendo ocupado por um acidente que poderia ter sido evitado. Apesar das ações de conscientização sobre os cuidados no trânsito serem promovidas apenas no mês de maio, Luciano destaca que é essencial que os conhecimentos transmitidos para a sociedade sejam aplicados diariamente. A gente espera que a mudança de comportamento dure o resto da vida, que a gente realmente consiga interiorizar esses bons hábitos de segurança para a gente não esquecer de dar seta, lembrar que não se fica costurando no trânsito como se a gente pudesse jogar videogame e dar um reset na vida, né?
é uma vez só e ela tem que ser bem vivida. A direção segura não é apenas para o motorista, mas também para as pessoas do seu entorno. A gente tem que pensar sempre no mais importante, que é olhar para aquelas pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que nós amamos, e perceber que cuidar bem da própria vida, colocar o cinto de segurança, a cadeirinha numa criança, evitar um comportamento desnecessário, um desvio de comportamento, é também amar melhor as pessoas. É isso que a gente espera no final das contas. O Brasil vai receber a sua primeira barreira SABO, uma tecnologia japonesa projetada para conter deslizamentos, implementada pelo governo do estado do Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Habitação de Interesse Social. A obra, que foi autorizada pelo Ministério das Cidades, será construída em Nova Friburgo com mais de 20 milhões de reais em investimentos do novo PAC e recursos do Orçamento Geral da União. A primeira barreira SABO em território brasileiro será construída em Nova Friburgo. O projeto SABO tem como objetivo estudar os movimentos de massa, dando atenção especial aos fluxos de detritos. Com a implementação das barreiras de tecnologia japonesa, é possível conter esses fluxos e limitar a extensão da área afetada pelo desastre. O projeto de aprimoramento da capacidade técnica em medidas estruturais contra movimentos gravitacionais de massa, com foco na construção de cidades resilientes, o projeto SABO está sendo desenvolvido com um acordo de cooperação técnica entre o Brasil, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e do Ministério das Cidades e o Japão. A implementação dessa barreira vai garantir melhores condições de vida para as famílias fluminenses. E hoje é sexta-feira, dia de Agenda Cultural com a Leandra Lima. Estamos nos aproximando do fim de semana e nós não poderíamos deixar de trazer os melhores eventos e atrações que estão acontecendo nas nossas cidades de cobertura. A dica para o final de semana também é curtir o Festival de Churros, que vai ocorrer entre os dias 30, 31 de maio e 1º de junho na Praça da Águia, a partir das 11 horas. O famoso doce, que é o preferido de muitos, ganha versões diferentes com coberturas e recheios como frutas, chocolate, bombons e muitos confeitos. Além dos churros, o público poderá conferir os expositores com delícias salgadas, como hambúrgueres, salgados, comida alemã, pastel e pão de alho, crepes e outras sobremesas também terão destaque no evento. Nesta sexta-feira, dia 30 de maio, o Centro Cultural Sesc Quitandinha traz o grupo Lolebatera Elétrico Samba Infinito, um inusitado show musical dançante e contagiante, que traz no repertório uma viagem eletrizante com músicas de Paulinho da Viola, Cartola e Dona Ivone, Lara em arranjos instrumentais e modernos. Já no domingo, dia 1º de junho, às 5 horas, o palco do Teatro Reinaldo Chaves, na tradicional Escola de Música Santa Cecília, será tomado pela magia, pela cor e pelo movimento. Com entrada gratuita, o espetáculo promovido pelo projeto Dança para Todos levará ao público uma apresentação especial de 40 minutos, mesclando dois estilos artísticos profundamente simbólicos, a dança do ventre e a dança cigana. E para quem gosta de passar o fim de semana comendo uma boa pipoca e assistindo um filme, A Lenda de Orte e o Esquema Fenício estreiam no Cinemax Bauhaus Exclusive. Além disso, o Cinemax Mercado Estação está com um dos filmes mais esperados em cartaz, o live action do Lilo e Stitch, que já está sendo um dos filmes mais comentados da semana. Já para quem gosta de festa, o Texas, esta sexta-feira, traz a temática Cala a Boca e Me Beija, que promete movimentar começando a partir das 9 horas da noite. Já no sábado, a diversão fica por conta da Super Roda de Samba, com samba de mãos dadas, apaixonados por retrô e muito mais. Para os amantes de um sambinha, fica aí a dica. Os ingressos podem ser adquiridos através do site simpla.com.br. A nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. Vamos agora à previsão do tempo para este fim de semana. Começamos mais uma previsão do tempo. E hoje nós vamos falar da mais aguardada da semana, a previsão do fim de semana. Já podemos perceber a queda nas temperaturas durante esta sexta-feira, mas o fim de semana não será muito diferente. Vamos começar por Nova Friburgo. No sábado, a temperatura cai, marcando mínima de 14 e máxima de 20 graus. Também há probabilidade de chuva para a região,
deve ocorrer isoladamente durante a tarde. O restante do dia e também à noite será de grande acumulado de nuvens no céu. Já no domingo, numa previsão de chuva para o município, os termômetros vão se manter estáveis, variando entre a mínima de 15 e máxima de 21 graus, assim como a grande quantidade de nuvens no céu, que também prevalece. Em Teresópolis, a previsão é inversa. No sábado, não chove e no domingo há possibilidade de chuva. O sábado será de névoa ao amanhecer e com poucas nuvens no céu durante a tarde e noite. A temperatura vai estar entre os 14 e 22 graus Celsius. No domingo, há mais de 80% de chance de chuva para a região. A chuva deve ser rápida, mas pode ocorrer a qualquer momento do dia e também à noite. O domingo também será de muitas nuvens no céu, com períodos de nublado. Os termômetros vão marcar mínima de 15 e máxima de 22 graus. Na cidade imperial, aqui em Petrópolis, amanhã de sábado será de bastante nebulosidade, com acúmulo de nuvens no céu durante a tarde. À noite, as nuvens se dissipam e não há previsão de chuva. A temperatura se mantém estável, variando entre a mínima de 14 e máxima de 22 graus. Já o domingo será chuvoso no município, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e também à noite. De manhã, o céu permanece encoberto por nuvens, mas sem chuva. Neste dia, os termômetros vão marcar mínima de 15 e máxima de 22 graus Celsius. Já em Paraíba do Sul, o fim de semana não será chuvoso. Tanto o sábado quanto o domingo serão de muitas nuvens no céu e aberturas de sol durante o dia. No sábado, as temperaturas vão se manter estáveis, variando entre a mínima de 17 e máxima de 24 graus. No domingo, elas passam por leve elevação, marcando mínima de 18 e máxima de 25 graus Celsius. Para finalizar a nossa previsão de hoje, em Três Rios, o sábado será de sol entre nuvens, períodos de céu nublado e sem previsão de chuva. A temperatura vai variar entre mínima de 18 e máxima de 25 graus. Já no domingo, há probabilidade de chuva isolada durante a tarde, mas a chuva para e a previsão para o período da noite é de poucas nuvens no céu. Os termômetros na região vão variar entre a mínima de 18 e a máxima de 27 graus. E é bom sempre lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil através do número 199. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site correiopetropolitano.com.br ou as nossas redes sociais, como TV Correio da Manhã, no Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99323 1675. Amanhã a gente está de volta com muita informação e um resumo do que foi notícia ao longo desta semana em Petrópolis, Nova Friburgo, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV, segunda edição, traz para você. Uma boa noite. TVC, a TV do Correio da Manhã.